Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos prestigia na noite de hoje, nós temos 3 matérias para apresentar para a comunidade. Uma onde que nós estamos preocupados é na questão da dengue. Então, a gente está ouvindo bastante relatos de cidadãos rondonenses em casos de dengue. E especialmente em Margarida, numa quadra onde teve 6 pessoas. E isso é bastante preocupante. Eu me sensibilizo com essas famílias e fico preocupado porque muitas vezes com o excesso de preciosismo para não propagar isso nas mídias, né, que é uma situação complicada, mas a população fica despreocupada. Então, eu acho que precisa, sim, chamar atenção. Estamos solicitando as informações para a secretária de Saúde, né, onde que ela nos passe todos os números, para a gente também ajudar a avaliar, mas se o caso for assim mesmo, por exemplo, no caso em Margarida, que tem umas 7 ou 8 pessoas, que numa quadra só 6, precisa se fazer uma força-tarefa e tem que colocar na mídia e propagar para as pessoas ajudar a fazer o controle dentro de suas casas, dos seus pátios. Quando se preocupa só na questão política e não alarmar isso para não prejudicar um governo, pode se prejudicar pessoas. Pessoas que muitas vezes são inocentes, estão com sua casa bem cuidada e o vizinho ao lado não está, a pessoa pode contrair a dengue. Então, eu vejo que é bastante preocupante. Temos aqui o secretário Valdir, leve isso para o executivo, porque quando se alastra de uma vez só, sem a ajuda da população, não é fácil controlar, aí a boiada foi. Então, isso precisa se trabalhar com muita seriedade e me deixa bastante preocupado essa situação. Onde que nós conversando com um conhecido, com outro, aí fui falar com o outro, só aqui na minha rua 6 pessoas. Isso estou falando especificamente de Margarida, e aqui na cidade, depois que comecei a conversar com pessoas, aí começa a aparecer vários e vários casos. Então, Valdir, leve a secretária de Saúde, que olhe com carinho, tem que fazer, sim, noticiar esse perigo que está na nossa porta. Outro requerimento que nós fizemos até com tristeza, é uma indicação, né? Sobre a lombada que tem em frente ao CTG, em frente ao negócio de rodeio e de cavalo, enfim, ali na descida do Guarani. Esse episódio já estava para acontecer há algum tempo atrás, onde que a comunidade de Margarida, enfim, nós na época conseguimos convencer o Moacir que era complicado pôr uma lombada ali. Agora, quando fizemos, tentamos mobilizar também, as pessoas se mobilizaram, mas não fomos entendidos da mesma forma. Mas penso eu que existem outras maneiras de se sinalizar, não uma lombada. Eu desafio vocês que vai ter fila de caminhões agora na safra, porque vem aqueles caminhãozinho Fordinho, aqueles toquinho, quem conhece, moro acima e vai encostando um atrás do outro. Aí o grande problema vai acontecer. Eu acho que poderia sim ter feito assim outras formas. Temos profissionais na área de trânsito, colocar cones toda vez, condicionando tanto o CTG como o proprietário daquele estabelecimento. Nada contra, show de bola. Colocar cone, desviando, enfim, sinalizando. Lá tem os tarachões e só uma placa de 50 metros da lombada. O que eu estou pedindo nesse requerimento? Que se coloque placa já mais para cima, que houve vários acidentes já, onde que as pessoas não estão acostumadas. Então, até que isso se vire uma rotina, precisa sinalizar melhor. Então, esse é o nosso pedido, mas não concordando com a lombada naquele lugar. Eu não concordo. Que nós vamos ver o problema que ela vai causar agora nessa safra. Aí pode se mudar, mas é um dinheiro público que foi jogado fora. Pode se mudar a forma de sinalizar, sabe? Nós somos de lá,
na safra vocês vão ouvir bastante reclamação, como eu também vou ouvir. Outro pedido, estão pedindo melhorias na estrada rural que sobe do Coroados indo para Palmital. Está muito ruim aquela estrada, onde que tivemos lá naquela comunidade final de semana e as pessoas nos relataram a dificuldade. Então, o secretário de Aviação e Obras, Jefferson, que olhe com carinho. Passou o Coroados, alguns metros, pega à esquerda, indo de Marechal Cândido Rondão. Então, está bem especificado aqui, onde que, sim, podemos dar uma condição melhor àqueles agricultores para escoar a sua safra. Outro assunto, bastante tristeza, episódio que aconteceu com mais um colega vereador. E nós, Pedrali vai falar sobre isso depois, penso eu, nós éramos cobrados na rua, pela sociedade, das brigas que estava tendo aqui na Câmara. Que a Câmara não está produzindo e a Câmara só estava com brigas pessoais. Nós sempre falamos que não era briga pessoal. E agora as coisas já começam a aparecer, que não eram brigas pessoais. Nós temos na nossa casa hoje 2 CPIs em andamento, uma que é a CPI das Pedras. Nós começamos a trabalhar nela, já veio essa atuação do GAECO, inclusive sobre essas situações de pedras irregulares, agora apareceu o transporte escolar, reforma de escola, enfim. O nosso colega vereador, não vou julgar ele aqui, que isso quem vai fazer é a justiça, atuava num leque bastante grande de um ramo de atividade. Mas nós aqui já tínhamos a CPI das Pedras. Temos a CPI dos comissionados. A CPI dos comissionados é só para perseguir o prefeito. Eu peço que a comunidade de Marechal Cândido Rondon comece a olhar um pouquinho diferente, até para a nossa Câmara de Vereadores. Será que a Câmara de Vereadores estava fazendo só politicagem? Ou os vereadores sabiam algumas coisas, mas nós precisávamos os trâmites legais para investigar e mostrar isso para a sociedade? Uma já mostrou que nós estávamos no caminho certo. Pedrali fez uma denúncia alguns dias atrás, e essa investigação já vinha há mais tempo, onde que culminou com prisão de 5 pessoas. Mas voltando para a CPI dos comissionados, será que o nosso prefeito não sabia que aquela funcionária que foi mandada embora, que foi mandada a mandar embora pelo GAECO, era ex-esposa do nosso colega vereador Nilson Hackman? Faça esse questionamento para a sociedade. Será que o nosso prefeito não sabia da ligação de um cidadão que começou a trabalhar, até os colegas vereadores fizeram o pedido hoje, começou a trabalhar na aviação em obras, e trabalhou só 2, 3 dias, que foi preso junto com o vereador? Eu vejo que nessa nossa CPI dos comissionados, vão ter que fazer vários pedidos, inclusive para o Ministério Público. Interceptações telefônicas, que eles tinham todo mundo grampeado, para ver quem autorizou contratar a esposa. Quem assina é o prefeito, a gente sabe como é que foi essa conversa, como é que foi esse convencimento da ex-esposa do vereador chegar a ser funcionária do município. Eu estou colocando aqui, não estou acusando o prefeito, mas aquela pecha de bonzinho, o cara mais honesto do mundo, eu acho que não é tudo isso aí, não. Sociedade que tem que começar a olhar de outros olhos, não só para a Câmara que está aqui brigando. A Câmara estava aqui alertando. Talvez da forma que nós se expressamos, talvez da forma que nós nos colocamos, a comunidade entendeu assim. Por isso hoje eu estou falando até num tom um pouquinho mais calmo, para ver se a comunidade começa a acordar. Temos também mais uma CPI, gente, no sistema protocolado que não apresentamos, porque tem muito trabalho para nós fazer, que é a CPI dos combustíveis, onde que vimos coisas que chega a ser assustador. Nós não queríamos falar sobre isso ainda, mas nós somos obrigados a falar sobre isso para a comunidade começar a enxergar. Tem carro a diesel que foi abastecido com gasolina e foi pago.
Tem uma CG 125 que foi trocado o diferencial. CG 125 tem diferencial? Gasto mais de R$5.000 numa CG 125 que não vale isso. Conserto de uma pá carregadeira que deve valer uns 30, 40 mil, 70, 80 mil. Caminhão, 65, 70 mil, que o caminhão não vale isso. Outros equipamentos que inclusive vão para leilão, que gastaram quase R$100.000, daí nós vamos vender por 30. Então, sociedade de Marechal Cândido, vamos começar a olhar diferente quem está aqui. Os vereadores, nós estamos aqui para proteger o dinheiro público. Eu acho que aqueles que se posavam de os caras mais honestos da face da terra, não são tão honestos assim. Aí nós conversando, ficamos até assustados. Por que não foi deixado o prefeito entrar na prefeitura? É a maior liderança que nós temos. É a maior liderança que nós temos no município. Mas ele não pôde entrar na prefeitura. Eu já passei por situações assim e fui absolvido, porque a coisa era bem tranquila. Eu pude entrar na minha casa. Eu pude entrar na aviação e obras quando estavam recolhendo os documentos. Eu não tenho vergonha de falar sobre esse assunto, nenhuma, que a vida inteira falei, e fui absolvido que o meu processo era 6 cargas de cascalho. Você pensava que era outra coisa, porque o telefone muitas vezes, mas o prefeito não pôde entrar na prefeitura. Será que tem algum envolvimento do prefeito com o Nilson? Será que realmente que ele que é de Guiporã não conhece o Nilson e o filho dele? Será que foi feito através do Tribunal de Contas, aí só proibiram o sócio do Nilson vender para a prefeitura? Josué vai explicar melhor isso depois. Mas o filho do Nilson pode. Saiu até um meme no blog do Jadir. O compadre não pode, mas o filho pode. Então, gente, eu acho que nós temos que começar, a sociedade, eu estou falando isso para chamar a atenção, a olhar com olhos diferentes a essas pessoas. Eu muitas vezes me sentia constrangido, né? Que vim toda a sessão aqui, era uma guerra, mas as coisas estão aparecendo. E vai aparecer muito mais. E infelizmente, eu falo isso infelizmente, que eu não sou do que quanto pior, melhor. Aí muitas vezes, se pensa só no governo anterior. O governo anterior isso, o governo anterior aquilo, o governo anterior aquilo, só o governo anterior. Passaram-se 2 anos e meio, aí instalaram mais uma reportagem de Rondão. O recurso, sim, era federal, estou falando do teatro agora, era federal, estava lá, foi licitado, mas a ordem de serviço não precisa ser dada se você não pode pôr a cadeira ou as paredes de madeira. Você vai segurando até fazer as outras etapas. Mas aí eu peço para a sociedade, cadê o planejamento? Segura a ordem de serviço, você não dá a ordem de serviço, ou prorroga o prazo de execução, porque a outra etapa não estava pronta, e aí vai colocar as cadeiras. Como é que vai fazer o restante do teatro? Então eu vejo assim que falta muito planejamento, é um amadorismo, é um rancorismo que nós sempre falamos aqui, que toda vez que nós apontamos um erro aqui, nós recebemos represárias, como os outros colegas vereadores já receberam. Alguns até renunciaram mandatos de cargos na mesa, porque receberam pressão. Então a sociedade tem que começar a enxergar. Essa será que é a nova política ou a velha política? Tu faz, ditador, ditador, ditador. Então, com bastante tristeza, que não é fácil para nós termos casos assim de colegas que estão numa situação terrível. Pai e filho preso. O senhor vai ser democrático? Não, eu tenho mais 24 segundos e gostaria de encerrar. Pai e filho juntos, isso eu fico bastante entristecido, que eu sei algumas coisas que eu passei por algumas pessoas que queriam só na força chegar onde estão hoje. Então, Sociedade Marechal Cândido Rondão,
Vamos olhar. E os colegas vereadores? 5 segundos. Colegas vereadores, não podemos parar de fazer o nosso trabalho. Então, muito boa noite.